Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio José e a gente está se vendo aqui mais uma vez no canal do René Monterrey, canal dedicado à discussão de assuntos filosóficos, religiosos, esotéricos, é, mitologias, assuntos que envolvem psicologia, enfim, são diversos assuntos e todos eles agregando é, agregando conhecimentos que dizem respeito ao autoconhecimento e à evolução humana, né? Tudo sempre objetivando uma linguagem o mais simples possível, acessível, ancorada na cultura popular, né? De modo a conseguirmos compartilhar o máximo possível com o maior número de pessoas também possível, né? Então, para vocês que gostam, que acompanham os assuntos que a gente trabalha aqui, compartilhem com seus amigos aí, dê uma curtida caso gostem, né? E se inscrevam também no canal para vocês receberem um lembrete todas as vezes que a gente lançar alguma conversa, tá bom? Como você vai, Renê? Oi, Caio, tudo jóia por aqui. Né? Aqui com calor, né? Você com frio aí, né? E aqui tá tudo bom, tudo tranquilo, né? Ansioso aí para nosso retorno, né? A gente deu uma pausa, né? E ansioso aí pelo Isso, deu nosso uma. retorno. Tá. Então vamos lá, né? A gente vai conversar hoje a respeito de geração índigo, cristal, a gente entender o que que é isso, né? Quais são essas características dessas gerações, o que que é uma geração para o processo evolutivo, né? O que que a natureza visa desenvolver através desses processos geracionais, né? E o que que essas características tem para nos acrescentar ao entendimento, né, do ponto de vista filosófico, histórico e, se possível, também artístico, e a gente vai tentar estabelecer alguns paralelos com as ideias que forem surgindo ao longo da conversa. Geração índigo, né? Quando a gente fala em geração índigo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o próprio termo, né, índigo, que de algum modo remete ao azul índigo, que é a cor predominante, né? A cor que vibra o chakra laríngeo, o, o, o chakra, o centro de força relativo ao mental em seu aspecto superior, mental abstrato. Logo, uma geração índigo é aquela que, de algum modo, deveria estar vibrando nessa frequência do mental abstrato, com todas as atribuições que isso envolve, né? O mental abstrato no sentido de uma rebeldia latente, no sentido de uma busca pela compreensão subjetiva das coisas, o mental abstrato no sentido de enxergar a realidade concreta a partir de perspectivas mais amplas, é, enfim, inúmeras dinâmicas, né, se apresentam para o mental quando a consciência quando a consciência se apresenta nesse mundo abstrato, né, tida pelo mental abstrato. Esses estados de consciência, tá, que partem do físico denso e vão até o mais espiritual, eles vão sendo impressos tanto na matéria quanto na consciência coletiva ao longo das vivências e experiências históricas, né? Então, por exemplo, ali no período da Segunda Guerra Mundial, né, que teve seu fim em 1945, foi um período de muitas mortes, né? Um período de características da face negativa de Marte, né? Inclusive o ciclo era um ciclo marciano, e depois a melancolia lunar, né, acabou de algum modo suprasensibilizando as pessoas, de algum modo marcando o fim da Segunda Guerra. E eu creio que
essa geração índigo, com essas características, com esses intentos, acabam por nascer ali nesse período pós-Segunda Guerra. Eu estou enganado, Renê? O que vai acontecer, né? Vai ter um comecinho de índigo na Segunda Guerra, mas ainda não é propriamente isso daí, tá? Vamos voltar ainda um pouquinho mais para a Primeira Guerra, tá bom? Para a gente entender essa coisa de geração, né? O que acontece, né? Então a gente tem dois planetas aí, o planeta chamado Plutão e um planeta chamado Saturno, que cada vez que eles se encontram, eles determinam o final de um ciclo, tá? O que vai acontecer então, né? Quando a gente tem lá na 1914, mais ou menos, Plutão e Saturno vão se encontrar em Câncer, tá bom? Isso daí, né, vai acabar trazendo o final de um ciclo, tá bom? O que é interessante, né? E por que eu estou dizendo isso, tá? Porque quando esses dois planetas se encontram, né, eles marcam o início de uma outra geração, o início de uma nova etapa, tá bom? Então o que acontece? Só que tem o seguinte, então quando um representa a morte, outro representa o túmulo, quando os dois se encontram, aquela região lá, ela acaba sendo uma região minada, tá bom? Então a geração que vai nascer com essas características, né, do encontro desses dois em Câncer, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o seguinte, tá bom? Então a gente vai ter assim, qual que é o oposto de Câncer? É Capricórnio, né? Câncer representa a mãe, Capricórnio representa o pai. Então o que essa geração ela vai fazer? Ela vai procurar os líderes, né? Os ditadores que vão aparecer, que vão ser a marca dessa primeira geração toda, né? Que vai ser carregada e que vai acabar desembocando na Segunda Guerra. Por que isso, né? Porque a princípio, né, esse encontro planetário, essa questão toda, ela representa um trabalho que a geração teria que realizar em si, só que a princípio a gente tem, é a sombra, tá? A princípio a gente tem uma tendência a negar a nossa própria sombra e partir para outro lado, tá bom? Então na Segunda Guerra o que vai acontecer, né? Vai ter essa questão dos ditadores, né? Que foi a consequência do encontro que ocorre na Primeira Guerra, né? E depois a gente vai ter um encontro de Saturno e Plutão novamente em 47, 48. Acho que aí é que eu considero o começo da questão Índigo, tá? Porque o que vai acontecer aí então, esse encontro Saturno e Plutão em 48, ele vai acontecer em Leão, tá? Leão representa aquela questão do ego, etc, né? O que a geração que tem essa marca, ela vai fazer? Ela vai correr para o oposto, ela vai correr para Aquário, tá? Então vai virar geração paz e amor, vai virar aquela geração assim do faça amor, não faça guerra, eles não querem, tem aversão às questões de poder, etc, né? E junto com isso, né, então aí tem um fim de um ciclo de Marte, começa um ciclo lunar, né? Então isso daí vai ganhar características lunares também, tá bom? Mas, né, o índigo ele já começa aí, se você for pensar, tá? Ele começa, mas ele começa assim muito incipiente, tá? Muito frágil ainda, tá? Nesse momento de encontro de Plutão com Saturno e Leão, e vai esperar, propriamente dita, um outro momento, que é o momento de Plutão com Saturno novamente em Libra. Tá? Isso vai acontecer no comecinho dos anos 80, né? E logo em seguida, a gente vai ter a questão da entrada de Plutão em Escorpião. Tá? São dois eventos assim que marcam uma nova geração, marcam o começo de algo como nunca aconteceu na história planetária. Tá? Só que o que acontece, né? Então a questão está em Libra, né? A questão está em Libra, então mexeu com quem? Mexeu com relacionamentos, mexeu com justiça, né? Então a geração corre para o lado oposto. Aquele campo é minado,
corre para o lado oposto. O lado oposto é Áries, tá bom? Então vai ter uma geração com características assim, eu faço a justiça, eu resolvo, eu vejo isso, né? Movida a partir de impulsos, né? É uma geração muito impulsiva, ainda mais com Plutão em Escorpião, né? Isso daí, assim, é uma coisa, assim, interessante, né? Se você me permitir, eu vou fazer mais um adendozinho para a gente começar, tá bom? Então, né, convém a gente fazer uma pequena retrospectiva para entender melhor o que é tudo isso, né? A gente falou dos aspectos planetários, mas cabe a gente colocar as questões dos circuitos neurais, que é uma questão bastante importante para ser abordada nesse sentido, né? Então vamos pensar assim, em termos da nossa história ocidental, nós vamos ter os avatares, eles vão acontecer de acordo com os circuitos neurais, assim, né, como a gente já viu em vídeos anteriores aqui do canal. Se você não viu, então vai lá, dá uma olhadinha para entender melhor o que a gente está falando aqui. O que acontece, né? Então, a humanidade, no estágio de primeiro circuito, né, vai ter um avatar que vai ser o Moisés. Né? O que o Moisés faz? O Moisés tira aquelas pessoas daquela condição, né, de confinamento do primeiro circuito e vai levar elas através do deserto. Depois do Moisés, aí vem o Davi. Né? O Davi é o segundo circuito. O Davi ele é guerreiro, combatente, ele vence o Golias. Né? Depois do Davi vem o Salomão. O Salomão é aquele que ele vai ser rei, vai ser meio Deus ao mesmo tempo. O Salomão é um avatar de terceiro circuito. Depois vem o Cristo. O Cristo vai fazer o papel de avatar de quarto circuito. Né? A questão da morte, de morrer na cruz, etc. Né? Ou seja, né, cada um deles ligados a um plano, ligado ao físico, vital, emocional, mental. Né? E o que acontece depois da questão do Cristo, existe o que a gente está esperando? Né? A gente está esperando a vinda do Maitreya, e o Maitreya está relacionado a um avatar de quinto circuito. Tá? O que ocorre dentro disso? Né? Ocorre a necessidade de haver uma geração que tenha veículo adequado em termos de quinto circuito neural para que possa abarcar ou possa ancorar essa consciência, senão esse avatar não se manifesta. Tá bom? Então a gente vai perceber o que? A gente vai perceber que tem existe, né? Para se atingir dentro disso, né? Então a gente vai ver assim que existe, são quase 2000 anos aí de depuração em termos de mente, etc., né? Algo que só vai acontecer mesmo a partir de 1900, né? Quando a mente ela recebe um impacto, né? Que faz alavancar todo esse processo tecnológico que nós vivemos, né? Que era uma condição indispensável para que houvesse o desenvolvimento dessa chamada geração índigo. Tá bom? Então, essa geração, o que é? É uma geração de quinto circuito, né? Como eu já disse, ou seja, né? Mas ela tem uma característica, tá? Ela tem uma característica plutônica. Quinto circuito, como a gente viu lá nos nossos vídeos, né? O quinto circuito ele é plutônico. O que ele vai fazer? O quinto circuito ele vai a fundo nas coisas. Ele vai ao circuito de morte e ressurreição. Ele vai mergulhar dentro das culturas, dentro das tradições, dentro das ciências. Ele vai questionar tudo. Ele vai tentar resgatar aquilo que existe de modo mais puro. Então, a volta à natureza, aos mitos ancestrais, tudo aquilo que posteriormente pode ter sido deturpado, tá? Entre a vinda de um avatar e outro, esse quinto circuito ele vem para levantar essa questão, tá bom? O que ocorre, por ser um circuito plutônico, né? Plutão é o tudo ou nada, tá? Por ser um circuito plutônico, ele corre o risco de ser ser uma geração, sabe? Tanto destrutiva como autodestrutiva. Tá bom? Então, o que acontece? Né? Existe que nem eu falei, né? Eu falei anteriormente, a gente tem aquelas marcas do pontapé inicial. Tá bom? Então, o pontapé inicial da geração índigo, ele vai ser dado a partir do momento
em que tem um encontro de Plutão e Saturno em Libra, tá bom? Então ele pega o quê? Ele pega, então se a gente for falar assim, aquela questão da AIDS, aquela questão, todo aquele medo que insegurança em relação a relacionamentos, etc, tá? Justiça, né? Lembrando que Libra é justiça também, né? Toda aquela insegurança que havia naquela época, né? Então ela vem como sombra dessa geração. Tá? Ou seja, como alguma coisa que ficou para ser resolvida lá atrás pela geração anterior e ela não acontece, né? Isso, né? Essa sombra, essa insegurança toda, ela acabou acontecendo bem na época que vocês começam a fazer 20 anos por aí. Havia necessidade de que houvesse uma geração para suportar essa consciência de quinto circuito, né? E por conta disso, acabou acontecendo todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente sabe, etc, né? Mas, por outro lado, né, como eu disse logo mais no começo dessa fala, né, a questão não funciona assim, ó, existe uma geração que essa geração chegou e essa geração é a salvação da coisa, tá? Existem as pendências que elas foram, elas ficam registradas no momento do nascimento de cada geração, tá bom? Então, toda geração, quando ela nasce, né? Então, ela nasce com aquela sombra, né? E aquela sombra vai fazer parte dela. Então, por exemplo, né? As questões Plutão, Escorpião, Plutão e Saturno em Libra, né? Elas acabam sendo uma marca, assim, uma marca bastante intensiva na geração índigo, né? Assim como hoje, essa questão dessa conjunção que a gente está tendo, né, desse novo encontro de Saturno com Plutão, dessa vez em Capricórnio, também vai acabar sendo uma marca bastante importante na chamada geração cristal. A gente precisa entender o que acontece, né? A gente precisa entender que as gerações elas têm que ser criadas para o futuro e não para o passado. Acontece que existe um descompasso, tá bom? Então, muitas vezes, a educação de uma geração acaba não propiciando que ela desenvolva todo o potencial ao qual ela veio imbuída, né? A qual ela tem por missão de realizar. Né? Isso daí acaba sendo um grande entrave, aquela questão dos circuitos neurais que a gente fala, né? Levanta para o quinto ergue a sombra do terceiro, aí fica o terceiro para trabalhar, né? Enquanto o sexto, né? O sexto vai levantar a questão, o sexto chakra está ligado com o segundo, né? Então a questão da polaridade, que hoje a gente vê essa questão da polaridade, né? Que é uma coisa assim muito, muito evidente nos dias atuais, né? Já como sendo a semente para alguma coisa que a geração cristal vai ter que resolver, né? Apesar de não ser o trabalho dela, né? O trabalho dela é um trabalho de conciliação, ela acaba nascendo com isso, tá? A geração índigo, né? Apesar de não ser o trabalho dela resolver aquelas questões relativas a militarismo, etc., né? Que é um negócio egóico, né? Acaba repercutindo nela, por quê, né? Por causa daquela questão que eu comentei, né? Que a partir do momento que a sombra está instalada em alguma região do mapa, principalmente de uma geração, a tendência dela é tomar o comportamento que está no polo contrário, ao invés de agir, né? E a própria sociedade, a própria civilização que toma essa conduta. Até aquela criancinha que está nascendo, ela não tem decisão de nada, né? Mas os próprios pais, né? Os pais, a sociedade, naquele momento que ela nasce, estão naquela posição recuada. E essa posição recuada vai acabar fazendo, né, com que aquilo que era para ser tratado por uma geração acaba sendo engolido por alguma coisa oposta, né? E fica lá na frente depois para ser resolvido. Acaba é bonito, mas é triste. Né? Porque se não houvesse isso, seguramente, né?
o nosso processo evolutivo ele seria assim, muito mais rápido, né? Mas parece que não é assim. Olha, o Cacá latindo, né? Ô Renê, Ah, para me ajudar a entender e também para reforçar o entendimento de quem está nos acompanhando, vamos lá. Você disse que cada período histórico, a natureza espera alguma coisa dessa geração, espera que essa geração realize algo em termos de consciência, em termos de avanços sociais, em termos de transformação da matéria, né? E você disse que, do ponto de vista astrológico, quando Saturno se encontra com Plutão, aquilo determina um marco que, por um lado, finda um ciclo e também dá margens ao início de outro. certo. Quando esse Plutão e Saturno eles se encontram em determinado signo, né, o signo oposto a esse ao qual Saturno e Plutão se encontram se manifestam como uma sombra dessa nova geração que está por vir, de modo a influenciar essa geração inconscientemente, Isso, isso. né? É. E esse Não é bem uma sombra, entendeu? Porque o que acontece, ó, se eu vejo assim, que nem eu falei, né? Junto ao túmulo com a morte, né? sim, Ela tá ali, né? A tendência é eu recuar para o mais longe possível. Então mas ao mesmo você sempre tempo, acaba indo para o oposto, entendeu? mas quando você vai para o oposto, aquele oposto se torna de algum modo presente. Isso, isso. É nesse É um sentido mecanismo de que, defesa, né? Que no fim acaba, sim, né? Porque trazendo a presença isso, é. daquilo. O que que ele faz? Ele te afasta do conflito. Aquele conflito, aquilo que era para resolver, acaba não resolvido, tá bom? Então o que que vai acontecer, né? Vai demorar muitos anos depois para que aquilo volte, tá bom? Então, por exemplo, né, nos dias de hoje, né? Então a gente está aí em plena geração índigo, né? Agindo no mundo, né? Então o que que a gente vê, né? Então essa questão da autoridade, essa questão tudo que Marte representa, né? Essa geração abomina, Sei. tá? Ela abomina, mas foi o ponto para onde ela foi jogada no momento no momento em que houve, né, a conjunção, ela não, a sociedade foi jogada, né, no momento daquela conjunção Júpiter não é Saturno, Plutão em Libra, né, vai para Áries, né? Eu sou autossuficiente, eu faço, eu sou, né, eu sou capaz, eu vou, né? Isso é positivo, tá? Na questão dos relacionamentos, né? Então, uma geração com dificuldades de relacionamento, né? Por quê, né? Por causa dessa autossuficiência que ela tem, né? Eu vou fazer justiça, eu não preciso da justiça, que é Libra, né? Eu não preciso da justiça, eu vou fazer justiça, né? Agora Aí de algum ela modo, se de choca com algum tudo isso, entendeu? Para quê? Para ser jogada novamente para aquilo que ela teria que ter resolvido lá na frente, né? Mas a própria sociedade não permite, porque a primeira reação da sociedade quando tem uma ameaça desse tipo é recuar para o lado oposto. sim. Tá? E esse recuo faz a coisa de algum modo se preservar. É A massa crítica, o problema, aquilo que precisa ser isso, resolvido e ser tomado de consciência, isso. acaba ganhando, né, durabilidade, Isso, vamos é dizer que nem assim, você no vê, né? espaço-tempo. A geração Aquários, né? A geração que, ó, não quero saber de leão, né? Não quero saber da coisa do ego, de leão, etc. Ela foge para Aquários, paz e amor, né? Sabe? Fica adiante. Aí vem um ciclo de sol, vem um ciclo de sol no seguinte, nessa geração era a Lua, né? O que esse ciclo de sol vai trabalhar, né? Vai ter que trabalhar esse, esse leão aí, esse leão que não foi trabalhado pela geração anterior, né? Então, né, o que acaba acontecendo é que então você fala assim, tem uma geração, mas ela sempre carrega a sombra da outra, sabe? Sim. Agora, né, por exemplo, né, uma coisa muito interessante a gente pensar, né?
Então, vamos falar assim, ó, os planetas transpessoais, né? Então a gente tem dois fatores. A gente tem assim conjunção Júpiter, hoje eu estou com Júpiter na cabeça, né? Saturno, Plutão, né? Saturno, Plutão determinando a morte de alguma coisa, tá? E depois a gente tem os planetas transpessoais. Então a gente vai ter no domiciliados, né? Então a gente vai ter assim, a gente vai ter entre essa conjunção, né, que acontece nos comecinho dos anos 80 até agora praticamente. Então a gente vai ter dois planetas importantes, né? Então a gente vai ter o Plutão domiciliado em Plutão domiciliado em Escorpião, e depois a gente vai ter começo dos anos 90, a gente vai ter Urano domiciliado em Aquário. Começo, um pouquinho mais do começo, sabe? Aí vem a questão da internet, vem toda essa coisa toda, né, que a gente tá vendo, tudo isso dentro do Índigo, né? Tá bom? Sim. Até que dentro, né, por causa fica um espaço aí entre agora que Plutão encontra com Saturno novamente, né? É como se tivesse um julgamento, como se tivesse uma cobrança daquilo que não foi resolvido, uma revisão, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Então, hoje, por exemplo, eu acho importante a gente entender isso. Hoje a gente tem Netuno em peixes, sabe? Aí nós já estamos falando de geração cristal, tá? Geração cristal. Então, Plutão vem com aquela característica de tudo ou nada, sabe? Impulsiva, né? Destrutiva, mas ao mesmo tempo ele vai revisar tudo. Ele precisa matar aquilo que precisa ser morto, né? Aí depois, né? Então é como se fosse assim a geração que vai pegar a ferida e vai trazer à tona. Depois disso vem uma outra geração, que é a geração cristal, né, que é Netuno e Peixes. Aí ele vai fazer exatamente o contrário. É a geração da cura, é a geração da conciliação. Lembra, ó, o segundo está relacionado com o sexto, né? Se o segundo fala briga, compete, o sexto vai falar em termos de conciliação. De conciliação e de paz e de Isso, eles regeneração, de harmonia. vem com uma sensibilidade assim absurda, tá? Só que o que acontece, né? Como a gente tem agora, a gente está com essa concentração toda em Capricórnio, tá? Qual que é o oposto de Capricórnio? Câncer. O que é câncer, né? Câncer é a reclusão, sabe? Então é uma geração, né, contrária à geração dos pais, né, a geração plutoniana, que é uma geração de sair, etc. Né? É uma geração que tende à reclusão, tá? Então A interioridade. interioridade, extremamente sensível, tá bom? Então o que caberia, né? Caberia ao mundo, aí que está a questão toda, né? Caberia ao mundo de hoje, resolver essas questões todas ligadas a Capricórnio, né? Que as questões do poder, as questões do dinheiro, a questão, tudo isso, né? O sistema, etc., né? Para que essa geração netuniana, né, ou essa geração cristal, tivesse um campo para poder agir na sua plenitude. Tá bom? Só que o que tudo indica é alguma coisa que não acontece. Tá? O que tudo indica, né? Porque a gente vê que infelizmente, né, as pessoas elas imaginam assim que basta uma vacina, basta alguma coisa assim para você resolver aquilo e tudo volta do jeito que era e não se fala mais nisso, né? As gerações elas não estão dispostas a fazer o trabalho de matar aquilo que deve ser morto para poder passar para a etapa seguinte. Tá? Por isso que eu falo, né? Uma geração vai criando a outra com base naquilo que foi, porque ela não quer largar aqueles padrões. Só que aquilo, né? Aquilo lá mais na frente acaba virando um obstáculo, tá? Para a geração seguinte, né? E o que a gente vai percebendo assim que quanto mais sensível é a geração, mais difícil vai sendo para ela realizar essa transformação. Tá? Porque, por exemplo, né, você pega uma geração extremamente sensível, né, que tende a ser acuada,
que nem eu falei, né? E essa coisa do câncer, né? Que é a coisa do ficar em casa, ficar recluso, ficar conversando pelo celular, etc. Né? E você de certo modo, tenta criar essa geração forçando ela dentro dos padrões que são aqueles padrões que já não tem mais valor para ela. Tá? A gente vai cometendo assim uma agressão para essas gerações, tá bom? Vai forçando ela a ser algo que não deve ser, né? Aí o que que ela vai acontecer? Aí as características negativas de cada uma delas vai se manifestar, sabe? Mas Então, deixa eu entender uma coisa, Renê. ah, É, a geração ela nasce batizada tanto com os sonhos quanto com os traumas da geração anterior. isso, Aí nós temos agora uma geração cristal suprassensível, né, que tende a se comportar de acordo com as características cancerianas, então é uma geração mais reclusa. Qual seria, então, a postura da geração anterior, que é a geração que, de algum modo, vai instruir, né, vai orientar essa próxima, a postura dessa geração anterior para com essa? Seria uma postura de dar ferramentas para que essa geração futura explore a sua interioridade, a partir da sua própria interioridade, que aposte na riqueza da reclusão, porque a gente sabe que a reclusão também possui suas riquezas, ou essa geração precisa apostar justamente no contrário, em criar estímulos para que essas pérolas, né, possam sair dos seus casquinhos e enfrentar o mundo, a sombra que elas tanto evitam? eu acho que é uma mistura dos dois, Caio. Eu acho que é uma mistura dos dois, tá? A gente tem que compreender que isso daqui, por exemplo, né, a gente está falando aqui entre pessoas que têm uma certa informação, né, a esse respeito, então talvez fique mais fácil da gente explicar isso, né? Mas no geral, né, o que acaba acontecendo, por exemplo, né? Então, essa geração impulsiva escorpiniana, né, muito provavelmente vai cobrar dos filhos dela a mesma coisa, Uhum. tá? Muito provavelmente, né? Então, né, o Quando que, você, que Netuno em peixes é a partir de... né, já está acontecendo, já está rolando. Não, mas o marco inicial, você sabe? Tá acontecendo agora, nesse momento, né? Agora. Netuno em peixe junto com essa questão desse encontro em Capricórnio, né? É uma coisa que está acontecendo agora, né? Então existe o quê? Existe uma tendência, né? Se, por exemplo, são gerações bem diferentes, né? A questão plutoniana, né? A questão plutoniana ela pode parecer muito agressiva para essa Sim. geração pisciana, né? Então, o que teria que acontecer, né? Esses aspectos da geração anterior, eles tinham que se voltar à geração seguinte para que ela desenvolva o potencial dela plenamente, em função daquilo que ela vem para fazer, tá? E não em função disso que está acontecendo agora. Deu para entender? Mais ou Mais menos. ou menos o que Mais ou menos. acontece com a minha geração. Não necessariamente os nossos pais, os pais da minha geração, tinham os recursos suficientes para atender as demandas da minha geração. Então a gente cresceu tudo cantando pneu, né? Para Isso. poder atender essa demanda interna que a gente queria, mas não sabia o que era, né? Ao mesmo tempo, os nossos pais não tiveram a preparação para poder atender, para poder estimular essas potencialidades. Muitas das vezes, né, inclusive nem compreendiam, né, esse alto teor artístico, né, essa identificação com artes, cultura que a minha Isso. geração acaba tendo, né, que não foi meu caso, inclusive eu gostaria de ressaltar porque meus pais sempre me apoiaram, né, em qualquer um dos caminhos que eu quisesse seguir, né, mas que eu consegui acompanhar na minha uma coisa que caracteriza bastante a minha geração, essa coisa da dificuldade entre comunicação
entre as aspirações dos pais com as aspirações dos filhos. Isso. Né? De algum modo, isso transborda para a minha geração, para com essa que está nascendo agora. Né? A gente espera alguma coisa deles, mas a forma como a gente se posiciona para extrair isso deles, para eles soa como agressivo, né? E para a gente, eles são pessoas que não vão conseguir realizar nada, Isso, aí fica porque aquela o conversa. mundo é Isso, muito hostil para... isso, aí fica aquela conversa assim, os pais estão sempre reclamando que os filhos não fazem nada, né? Que os filhos estão dependentes deles, né? Acaba acontecendo uma coisa assim, porque né, ele não preparou o filho, não preparou o filho para a missão dele, né? A missão do filho, né? Mas fica preparando o filho para manter o mundo e os valores da geração do pai, né? Isso daí é importante que haja essa revisão, né? Por exemplo, a geração índigo, né? Então essa questão de gênero, toda essa questão que a gente que aterroriza as pessoas, né, mais conservadoras, né, faz parte de uma grande revolução de quinto circuito que a gente está passando, porque o que acontece, né, a gente a partir do momento que manifesta essa geração, a gente vai ter os meridianos do cérebro interagindo de maneira diferente, né? A gente tem até a geração quarto circuito, a gente tem predominância do meridiano esquerdo do cérebro, que está ligado às questões mais básicas da gente, né? E a partir do momento em que começa a geração índigo, já vem uma geração com os dois meridianos do cérebro mais ativos, né? Ou mais igualados, né? A questão da arte, da sensibilidade, etc., né? Isso daí acaba, né? Acaba desencadeando numa série de outras questões, de questionamentos, né? Masculino, feminino, a questão dos vícios ou não vícios, etc., né? E o que acaba chocando as gerações mais conservadoras, né? Tem uma Agora, coisa... pode diga, falar. não, pode falar. Não, tem uma coisa interessante Ah, que os neurocientistas hoje, né, eles entendem que, independente se a ação é no sentido da arte ou da pura cognição, ambos os meridianos do cérebro trabalham juntos, né, em perspectivas, em funções diferentes. Porém, esses trabalhos foram realizados a partir dessas datas que a gente está conjecturando, né? Então, a gente não tem trabalhos, né, que mapeava, no caso, o comportamento do cérebro para as isso. Em devidas 1940, atuações. né? Não tinha, né? O É, que tinha era tudo muito limitado, né, em termos de metodologia, em termos de ferramenta de pesquisa, né? Então, parte-se hoje do pressuposto que sempre foi assim, né? Essa dinâmica isso, mútua dos hemisférios cerebrais, e a gente sabe que a narrativa histórica, né, de alguma forma ela conta sobre a personalidade, né, da evolução da consciência humana diluída nas diferentes geografias, né? Então teve o período, né, eu acho que foi inclusive um ano que eu nasci, 1987, o presidente Ronald Reagan, ele dá uma cutucada lá no Mikhail Gorbachev, né, para poder abrir lá a comunicação entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental. E eu acho que foi em 89, se eu não estou enganado, a queda do Muro de Berlim, né, conectando então essas duas Alemanhas. E é como se nesse momento, né, o trânsito entre o Oriente e o Ocidente, a partir dessa disrupção na Alemanha, pode aí sinalizar de algum modo o marco, né, dessa é, interação dos dois hemisférios do cérebro. O é. que você acha? Eu acho que é por aí, né? É um símbolo, né? Um Acabou símbolo. dividindo, né? O que era Oriente e Ocidente muito bem determinado, né? Aí acabou acontecendo ao contrário, né? Acabou desaparecendo, né? Só que assim, né? Só que é engraçado que desaparece num sentido, mas outras pessoas ainda continuam mantendo aquilo, né? Ou seja, né? O que Isso, e acontece, né? Precisaria ter essa é que é a questão, né? Então você tem
uma geração com desenvolvimento cerebral, né? Só que o padrão de formação dela, o padrão de educação aponta para outro caminho. Sabe, é muito comum eu perceber aqui, nos atendimentos, né? Então, aparecem muitas pessoas que elas têm um potencial incrível, só que elas não sabem disso porque elas foram educadas dentro dos valores dos outros, dos valores dos pais, das famílias, né? Então, o que acaba acontecendo, né? Essa pessoa tem que fazer todo precisa separar o que é valor dela do que é valor dos outros, né? E aí ela consegue se encaixar num caminho, né? Eu estou falando isso porque, né, com as gerações tende a acontecer isso, tá? Tende a acontecer. Aí o que acontece? Quando você é acuado, né? Aí você corre pro lado sombra da geração, tá bom? Então a geração plutônica, né, que nem eu falei, né, ela tende a ser uma geração destrutiva ou autodestrutiva, né? Então, se ela for acuada, na verdade, né, você está mexendo com pólvora, né? Está atiçando fogo com pólvora, porque a coisa tende a ter assim repercussões assim bem drásticas, né? É o Sim. nosso temor, né? O nosso temor nos dias de hoje acaba sendo isso, né? A civilização cristal, né? A geração cristal, ela já vai tender ao escapismo, sabe? Então é assim, ó, Hum, já que você me apresenta uma realidade que eu não quero, né? Ela tende à reclusão, né? Então, sabe, escapismo, o que que é? É droga, mas quando eu falo droga, não é só droga lícitas e vícios ilícitas. em geral. Vícios em geral, incluso religiões, sabe? Incluso coisas desse tipo, né? Tudo que faz a pessoa fugir dela mesma, né? Faz ela se apartar de uma realidade ou de algo que ela não quer enfrentar, então isso daí vai sendo alimentado também. Sabe? Então, essa questão hoje fala-se assim, a questão da morte, a questão da violência, etc., né? Isso daí são valores plutônicos, sabe? Sim. Decorrentes daquilo, né, que foi alimentado numa geração. Né? O que acontece, assim, então, por exemplo, a gente tem as gerações voltadas à tríade inferior, né? Então, aquelas questões paternalistas, de poder, etc., né? E você tem o que vem depois, exatamente o oposto dentro disso, dentro dessa questão, né? É inevitável. Se você força uma a ser aquilo que ela não é, né? Então o choque acaba sendo inevitável, né? E isso que as pessoas precisam entender, né? Então, quando as pessoas elas vêm procurando, né, a respeito às vezes faz mapa de criança, sabe, para saber como que o filho é, etc, né? Então você tem que ensinar o básico, né? Tem que respeitar ele dentro daquela programação que ele veio, sabe? A partir daquela programação que ele veio, uma vez sendo respeitado, ele vai realizar o destino dele. Né? As gerações é a mesma coisa, né? Elas deveriam de ser respeitadas dentro da programação para a qual elas vieram, assim elas conseguem realizar o destino delas, né? Só que o que acaba acontecendo é que isso não ocorre, então vai arrastando, sabe? Vai desenvolvendo a sombra, né? A sombra das gerações que vão sendo arrastadas mais adiante, né? Até que chega um momento em que algo tem que acontecer, né? E esse algo que acaba acontecendo, eu imagino que seja o Avatar, sabe? Que alguma coisa assim que falou, na hora que a coisa chega no ponto máximo, né? Que já não tem mais como Quando a, modificar, né? Sabe? quando a natureza percebe que não teria mais volta, né? Vamos É dizer assim. isso, sabe? Né? Aí tem que acontecer alguma coisa, aí tem que acontecer alguma manifestação para que isso seja corrigido, né? E no momento em que isso acontece, aí, né, talvez, aí eu acredito que aquela consciência relacionada àquela geração, ela acabe se manifestando. Tipo um avatar coletivo, alguma coisa assim, sabe? Ela acaba se manifestando com todo o seu potencial para chegar e quebrar algum padrão que estava pré-estabelecido e que já não tem mais validade. O perigo é a nossa geração não se dar conta,
de tudo que implica a relação nossa para com essa nova geração, né? E transbordar todo esse ressentimento que tem sido vitalizado, não é, todo esse espírito combativo que tem sido vitalizado, que da maneira como está sendo vitalizado, ele não vai acabar amanhã, né? E de algum modo vai compor parte da formação dessa nova geração, né, que de algum modo vai responder mostrando também as suas sombras. É bem por aí, né? Então, só que ela não tem estrutura para isso, né? Tudo isso que a gente está vendo, né, é rebordose aí de Plutão e Escorpião, né? Escorpião é isso, né? Plutão é isso, né? O tudo ou nada, né? Essa combatividade, essa Agora ou polaridade. nunca. Né? Só que o que acaba acontecendo é que essa geração cristal agora é cristal mesmo, sabe? Assim, cuidado para não quebrar, né? E essa geração ela não vem com essa estrutura para isso, né? Então é importante, né? O que seria importante, na verdade, é que cada geração ela compreendesse assim que ela tem o seu papel, né? E meu papel terminou aqui, pronto, sabe? E passar mas deveria, né, de educar a geração seguinte para o papel dela, né? Exercitar, Renê, a linguagem, dar versatilidade para a linguagem, para tentar harmonizar esses contrastes. Não eliminar os contrastes, mas conciliá-los, né? Porque se não haver por parte da minha geração uma intenção objetiva no sentido de conciliar, né, o contraste para com a próxima geração, todos os nossos intentos no sentido da próxima geração serão autocráticos, Sim. baseados nas experiências que pertenceram ao nosso tempo e não no tempo em que a natureza espera cujas potencialidades eles desenvolvam, né? Então precisa haver um esforço, um exercício no sentido de aprimorar o código de linguagem para que essa geração plutônica aprimore o seu código de linguagem, sensibilize o seu código de linguagem, né? Para que a gente consiga estabelecer uma comunicação para com esse novo jovem, né? Isso. De modo a convidá-lo para sair dessa reclusão, né? De uma forma que não soe como ameaçadora, vamos dizer assim. Né? Porque você usou o termo correto, sensibilizar, né? Isso. A geração plutônica, ela tende a ser muito instintiva, né? Em relação à questão dos instintos sexuais, etc, né? Underground, né? É uma característica de geração plutoniana, né? E agora vem a Cristal ela vem completamente apartada de tudo isso. Completamente apartada, né? Então, eu volto a dizer, né, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer é uma geração que ela, se a gente persistir nessa questão da insensibilidade, né? Nesse sentido, né? A gente corre o risco de criar filhos, né? Ou criar, no meu caso, uma geração já de netos, né? Criar mais uma geração aí que ela já não, que ela não encontre campo para se desenvolver. Sabe? Aí fica uma geração frustrada, né? Acaba sendo uma geração frustrada, tá? A gente vê que essa questão do poder lutou-se muito contra tudo que é instituído, etc. Tentou se mudar, né? Mas assim foi alguma coisa que não se conseguiu, porque a gente acaba sempre voltando, acaba sempre tendo alguma volta, né, para aquilo que não ficou resolvido, na verdade, né? Sabe, as questões autoritárias, etc. Então, né, muitas vezes a gente fala assim, ó, é muito contraditório isso. Aí você tem uma geração que ela vem para quebrar o autoritarismo, né? Mas por questões astrológicas, não sei o quê, ela se refugia no autoritarismo para poder sobreviver, né? Para fugir da morte, né? Para fugir do medo, para fugir daquilo que ela não quer enfrentar, né? É o retrato. É o retrato, ela acaba passando aquilo, ela sem perceber,
ela acaba incorporando alguma coisa que é contra ela mesma. Depois aquilo que ela incorporou vai se manifestar em algum momento, sabe? Como algum líder, alguma coisa assim, e ela vai lutar. Ela vai lutar contra aquilo, né? Que na verdade representa ela mesma. Então, representa o reflexo, né? O reflexo daquilo que traz dentro de si, que na verdade não percebe. Né? Porque Se descre... a primeira reação da gente perante a nossa sombra é a gente Negar. teogeniza, é negar, né? Negar terminantemente, né? E depois a gente percebe que na verdade a questão não está aí, né? A questão não está em passar a mão na cabeça, falar que bonzinho também, né? Mas a questão é a gente entender por que aquilo foi para lá e qual que é o nosso papel dentro de tudo aquilo. Né? Você Volta a dizer, descreveu agora uma fotografia do contemporâneo, né? é, Exatamente isso que é, está acontecendo é. agora. Né? Por quê, né? Por causa lá, no começo dos anos 80, né? Aquela questão lá da conjunção, né? Em Plutão, Saturno e Libra, né? Ele vai fugir daquilo, né? Ele vai pro oposto, né? Então agora, né? Então esse deu o pontapé Enquanto Libra é conciliatório, né, diplomático, isso. né, ele vai para o lado oposto e É, por quê? Porque Libra está morrendo, né? Libra, o perigo está em Libra, né? Ela está morte junto, né? Tá, o túmulo e a morte junto nela, né? corre para o Nela, outro lado. eu corro para o outro lado, vai correr para Ares, né? E Então, né? começa a agir instintivamente, Começa, impulsivamente, sem pensar, isso, ver o que acontece só depois que fez. isso, né? É uma coisa que vai marcar, né? Depois, e isso daí depois na questão solar, da geração, tudo, né? Acaba sendo uma característica, né? Tá, depois, né, volta a dizer, né, depois É. aquele comportamento ariano, né, a hora que ele vê aquilo, ele fica horrorizado. Nossa, ele vai lutar contra aquilo, né, mas aquilo é um comportamento, volta a dizer, não é culpa dele, tá, né, mas foi um comportamento no qual a sociedade no momento, o mundo, né, no momento que ele nasceu, estava inserida, né? Então traz aquilo. A gente vai levar então aquela geração que nasceu na guerra, lá na Segunda Guerra, né? Ele traz aquela configuração daquele momento, ele traz dentro dele a vida inteira, né? A geração, a minha que nasce no é uma geração mais lunar, né? Aqueles valores lunares, né? Uma coisa que a gente traz a vida inteira. Mas a gente precisa entender que aquilo faz parte de um momento e que aquilo tem que ser mudado, né? Não significa que aquilo seja o certo, né? Então, né, o que acaba acontecendo, a gente volta, né? Então, se não houver essa compreensão, né? Então, por exemplo, houver dessa geração netuniana, houver uma cobrança para que ela passe a agir de maneira plutoniana, né? Aí a gente vai estar correndo sério risco assim de perder essa geração ou perder o potencial que ela tem, né? E Que ela passar poderia isso que ela poderia realizar. desenvolver, ela passar pela história como uma geração frustrada. Sabe assim? Aí depois o pessoal vai fazer análise, vai falar assim: ah, é uma geração que não realizou nada, é uma geração nula. Não realizou nada porque não teve material para ela desenvolver, né? Não teve campo, não foi permitido, não se Não criou teve ambiência. não se criou ambiência para que ela pudesse se desenvolver, né? Então, se você não tem uma ambiência para alguma coisa, não tem espaço para alguma coisa, você tem duas saídas. Ou você vai lutar terminantemente contra aquilo, né? Ó, uma mosca aqui na minha lente. Ou você vai lutar terminantemente contra aquilo, ou então você vai se alienar. Tá? Tem duas saídas, né? E nenhuma das duas são boas, né? Nenhuma das duas são boas, porque as duas saídas acabam não realizando nada, né? Nem para a sociedade como um todo, nem para a pessoa em, como ela mesma, né? Em termos de desenvolvimento, etc. Não que a evolução não esteja sempre acontecendo, né? Sim, Mas, sim, mas ela, às vezes, ela pode, vamos dizer assim, se atrasar, né? Na medida em que esses potenciais não são estimulados. isso, Né? Ela poderia ocorrer de forma mais significativa, mais perceptível,
para dentro de um período existencial, né? Mas às vezes ela se prorroga devido às nossas próprias as limitantes de cada geração, né? Tudo aquilo que nos impede de compreender tanto a si próprio quanto a próxima geração. Lembrando que a minha geração plutônica, né? Escorpião, ele tem esse infra-aspecto instintivo, mas o outro lado, né, o supra-aspecto, o aspecto positivo, né, é o renascimento de si mesmo, né, tal como uma fênix. Então, é sempre uma polaridade, né? Então, essa geração Netuno em Peixes, né, da mesma maneira em que de certa forma, eles podem, vamos dizer assim, sucumbirem em sua própria interioridade, ali também eles podem encontrar um contato com o divino de uma maneira ainda jamais percebida, né, pelas gerações anteriores. Né? Então, sempre os dois lados, né? Porque Netuno, ele confunde, né, justamente por lançar a consciência numa realidade completamente volatizada, né? E ofuscada, mas é justamente isso que... Opa, escapou aqui. É justamente isso que dá a essa consciência a oportunidade de aspirar uma realidade superior. Isso, porque ela é dissociativa, né? É uma consciência dissociativa, né? Ela não pode... Dissolutiva. Dissolutiva, ela não pode estar baseada em nada manifestado, né? E nada estruturado dentro de nós, né? Ela tem que ter a necessidade de desestruturar tudo para poder se manifestar, né? Então é um negócio, né? Então, aí, por exemplo, né, por outro lado, essa questão bem lembrado da questão do índigo, né? Traz esse potencial de morte e renascimento. Isso daí é maravilhoso, né? Uma coisa que precisa ser estimulada, né? E que é uma coisa muito legal, né? Mas por outro lado, né? Então, se por exemplo as pessoas elas não têm essa consciência, né? Então, ela acaba dando muita importância para essa questão do instintivo, entendeu? Aí ela vai lidar com uma geração seguinte, né? Com essa geração Netuno em Peixes, que não tem nada de instintivo. Outra válvula. Não tem nada de instintivo, né? Uma outra coisa que vem por aí, né? Então, realmente, isso daí a gente volta a dizer, né? Acaba criando assim uma grande barreira, né? Para que isso possa abismo acontecer. Geracional, né? O que é legal, né? O que é legal é a gente entender, então, que nem você falou, apesar de parecer que a coisa não anda, ou que a coisa tem um retrocesso, ela está sempre evoluindo, né? Porque tem essa questão, né? Essa questão dos ciclos astrológicos, né? Elas vão, conforme a gente vai percebendo, elas vão empurrando, né? Elas vão empurrando dentro de determinadas tônicas, né? E essa geração, então, a geração índigo, que aqui está, é muito louco, né? Porque ela vem assumir o mundo, num período em que entra o ciclo de Saturno. Ela é gerada num ciclo de Sol, se desenvolve num ciclo de Sol, e aí quando chega a vez dela agir, chega um ciclo de Saturno, né? Que é exatamente o oposto daquilo que ela foi, né? Parece que ela tem que fazer, ela tem que entender como agir dentro, né? Dentro dessa crueza, né? Essa crueza saturnina, etc., né? Dentro desses valores, né? Que ela tanto combate, né? Ela vai, chega um momento dela agir no mundo, o mundo está assim, completamente pendendo, né? A tudo isso, né? A geração cristal ela vai ter lá seu, seu campo de atuação quando chegar já ao ciclo de Vênus. Aí a gente vê que tem alguma coisa sendo antecipada, né? Então a Índigo ela nasce sob os auspícios do Sol, mas ela vai ter que levar esse Sol para Saturno, né? A geração Índigo, né? Ela nasce num ciclo tenebroso de Saturno, né? A Índigo na cristal, né?
nasce num ciclo tenebroso de Saturno para levar o quê, né? Levar a questão da sensibilidade lá no ciclo de Vênus, né? Que é o ciclo da Mãe Divina. Eu acredito que aí quando lá por 2050 e alguma coisa, acredito que aí que começa realmente, a gente pode dizer que isso que a gente chama era de aquários, mais ou menos ela tem início por aí. Sabe, no momento em que essa geração Dentro das características que a gente enxerga a era de Aquário, né? Não isso, que já não esteja acontecendo discretamente em vários núcleos de relacionamento, mas de uma forma mais somatizada na sociedade, né? Que você isso, quer dizer? eu imagino mais assim, né? Porque a era de Aquário está acontecendo, né? Essa revolução tecnológica, etc. É Urano puro isso, né? É, Né? Então já eu acho que é tão importante quanto a imprensa na Idade Média está sendo essa questão hoje da tecnologia, da internet, tecnologia. né? WhatsApp, comunicação, né? Isso é aquário puro, né? Mas falta ainda, né? Fica o desenvolvimento humano parece que ele caminha mais lento, né? E aí vai precisar de mais um período para isso, que eu acredito que vai ser lá em meados dos anos 2050, por aí. Vamos ver se eu aguento até lá, que eu pretendo, viu? Eu pretendo, sabe? Assim, falar assim, bom, já que eu andei tanto, quero chegar a ver isso daqui, como que vai ser, né? Que é o momento dessa geração É, cristal, dessa geração assumir, né? Que é uma geração, volto a dizer, uma geração de cura, uma geração de conciliação, de sensibilidade, né? Potencial artístico, né? Se a Índigo tem potencial artístico, tudo a Cristal ela vai levar isso vai além. para outras esferas, muito além, né? Então é uma coisa É. para gente entender como que vai acontecer, né? E o importante é, volta à questão, né? Que a gente precisa, quando a gente tem a responsabilidade de educar uma geração, que seja dentro daquilo que realmente ela tem que fazer e não dentro daquilo que a gente espera que ela vá fazer, tá? Sim, Né? com certeza. Né? Aí cria-se ambiência para isso. Aí tem que ter educadores, tem que ter um sistema social assim que pensasse no futuro. E, infelizmente isso não acontece, né? A gente Que estivesse a serviço dos fatos para além da sua pessoalidade, né, dos seus isso, desejos é. pessoais. Aí acho que dá uma chave de ouro legal para a gente terminar, né? Esse conceito de futuro, né? Seria a questão do viver em função da divindade, né? Educar, né, as gerações em função da sociedade, da divindade, construir a sociedade em função da divindade e não em função daquilo que aquilo que a gente traz cristalizado, achando que aquilo é o certo, que aquilo é a única coisa certa, que na verdade acaba sendo algo impositivo, né? E tudo que é impositivo não leva para lugar nenhum, porque o homem ele se desenvolve de dentro para fora, né? Não é de fora para dentro que você vai fazer ninguém evoluir, né? Isso é extremamente importante que a gente entenda em todos os sentidos, né? Conhecer as potencialidades de cada geração, as potencialidades de cada ser e estimular para que ele manifeste aquilo em toda a sua plenitude, independentemente de que aquela geração, de que aquele ser, ele seja aquilo que a gente espera que ele seja ou não, né? Que ele tenha a oportunidade de ser ele mesmo e seja respeitado a partir disso. Faço das suas palavras as minhas nesse caso, né? E citando aí, incluindo vários preceitos da própria sinarquia, né? Que é um assunto que inclusive a gente já abordou em programas anteriores. Né? É bem por aí, né? Se a coisa não for de dentro para fora, ela não acontece. Agora, para que ela aconteça, né? Para que ela aconteça de dentro para fora, é necessário apontar caminhos e acenar possibilidades, né? Se a gente não faz isso, né? Aí o papel das gerações anteriores, né? É exatamente de apontar caminho e acenar possibilidades para que cada uma realize aquilo dentro da maneira que ela acredita que deve ser, né? Porque afinal a evolução é dela, né? O momento dela evoluir, Sim. dela realizar, né? E a gente
E a gente tem que evoluir pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, pelos nossos crenças, conceitos, e não pelo daquele que nos antecederam. É isso, então. Então, creio que essas foram as palavras finais, né? Então, a gente se despede aqui do pessoal. Muito obrigado por assistirem e até breve. Semana que vem, na outra, a gente já vai lançar o próximo assunto. Tá bom? Um abraço, então. Bom, é isso aí, pessoal. Falei demais hoje, tá? Tchau. Tchau.